Está no Código Penal, artigo 133. Deixar a criança sozinha em casa ou no carro é crime. Abandono de incapaz com pena de 6 meses a 3 anos de detenção. Mesmo assim, segundo o mapa da violência de 2014, crianças e adolescentes, há 46 mil meninos e meninas até 15 anos vivendo em abrigos porque foram vítimas de abandono ou negligência. Se no passado a miséria era a maior causa de abandono, hoje a droga, o crack em especial, é de longe a fábrica de órfãos. Abandono de infantil é tema do AL Debate de hoje. Nós convidamos o defensor público, Dr. Marcelo Dairel, do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Dr. Aristeu Bertelli, psicólogo, coordenador da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. Cássia Mazetti Rossi, assistente social, terapeuta familiar e de casais, mestre em serviço social pela PUC de São Paulo. E Isa Maria Ferreira da Rosa Guará, psicopedagoga, mestre e doutora em serviço social pela PUC, professora da Universidade Anhanguera e pesquisadora do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Muito obrigado pela presença de vocês no estúdio da TV Assembleia, muito bem-vindos. Mas será que a população sabe o que significa o abandono de incapaz? Vamos ouvir algumas pessoas nas ruas de São Paulo. O abandono incapaz seria abandonar uma pessoa indefesa, poderia ser uma criança, um idoso, uma pessoa com problema de mobilidade, seria isso. O abandono de incapaz é quando uma pessoa que não é capacitada para ter uma vida, por exemplo, por alguma deficiência, ou idade avançada, ou pouca idade, é abandonada pelo seu responsável, inclusive doença mental que a torna incapaz. Doutor Marcelo, as pessoas pelo menos já puderam observar e ter noção do tema, né? Abandono de incapaz, abandono infantil, que é o nosso tema de hoje. A Defensoria, aliás, deve colecionar inúmeros casos. Vamos falar um pouco sobre isso, se as pessoas realmente têm consciência do que vem a ser e que é crime, como eu abri falando o Código Penal, artigo 133. É isso, doutor? Bem-vindo. Obrigado. Sem dúvida, na verdade, a gente está falando sim de um crime, mas a gente tem um grande número de crianças que são tidas como abandonadas por conta de conflitos familiares, de problemas sociais, de ausência de políticas públicas. Então, para além do crime em si, que seja abandono de incapaz, que é aquele caso que a mãe ou o pai ou o responsável quer abandonar mesmo, quer largar o filho, a gente tem toda a condição socioeconômica que acaba levando a uma forma de abandono, muitas vezes por causa de ausência de políticas públicas ou de conhecimento mesmo. Sim, doutora Cássia, muito bem-vinda. Eu queria que a senhora falasse sobre esse tema, se a maneira como as pessoas enxergam o que vem a ser abandono ou são as dificuldades. Eu falei que no passado era a miséria, né, que empurrava indefesos para as ruas. Hoje a droga, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas as pessoas têm noção? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. Nós é que agradecemos. O que eu penso? Eu concordo com o Dr. Marcelo. Sim. Quando nós falamos em abandono, é muito mais fácil nós culparmos ou culpabilizarmos a mãe, a mulher, ou mesmo a família por abandonar, por deixar alguém, né, uma criança em específico, que é o nosso tema aqui hoje. Mas nós temos que pensar na questão do abandono familiar, que para mim, pelo que eu estudei e tudo mais, vem antes, porque uma família que não está protegida, a proteção social que nós falamos, que a Constituição Federal traz, né, amplamente, enfim, depois tivemos a LOAS, a Lei Orgânica, o próprio ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa família abandonada, como nós vamos dar conta de que essa família não abandone os seus membros? Sim. Obviamente que a droga hoje ela está numa questão muito maior e é uma epidemia e é uma questão mundial. Mas nós temos que pensar em políticas públicas, pensar na família e não na questão da culpa sobre alguém. Eu penso isso. E como pensa, doutora professora Isa? Muito bem-vinda. Muito agradecida. Olha, acho que primeiro a gente precisa conceituar abandono. Há muitas formas de abandono.
Eu creio que, na verdade, nós não temos hoje muitos abandonos intencionais, como no passado. Sim. A história de Joãozinho e Maria ilustra bem isso. Os pais, na pobreza, levaram Joãozinho e Maria para a floresta, intencionalmente para abandoná-los, porque não tinham condição de cuidar. Eu acho que essa não é mais a nossa situação. Nós temos poucos casos de abandono declarado, do tipo deixar uma criança numa lata de lixo, numa igreja, na roda. Antigamente era na roda dos desafortunados, dos expostos, né? Então, eu fui diretora de uma grande unidade da FEBEM nos anos 80, que tinha crianças pequenas e, portanto, a gente recebia muitas crianças que eram abandonadas em igrejas, na rua, na rodoviária. Da mesma forma como no passado, de uma certa forma, eram deixadas na roda dos expostos. Porém, eu acho que os tempos mudaram. A gente tem hoje, na verdade, um outro tipo de abandono. É uma desproteção no cuidado parental. Nós estamos tendo um problema no cuidado parental. E acho que tem níveis diferentes de abandono, se a gente puder imaginar que são níveis diferentes de desproteção, vamos dizer, de descuido, né, de falta de cuidado, de orientação familiar, de proteção dessa criança. Você tem um primeiro nível que existe um abandono, embora a mãe esteja presente, embora a criança esteja em casa. Na verdade, existe um abandono intelectual, existe um abandono afetivo. Esse quadro, em geral, tem gerado uma situação que as pessoas, os técnicos em geral, têm classificado como negligência. Negligência é um termo hoje está um pouco amplo, onde cabe tudo um pouco, que é a falta de cuidado. Isso é o que normalmente tem levado um número grande de crianças a ser encaminhado para o serviço de acolhimento. E não porque a família intencionalmente diz quero abandonar, não quero cuidar, ou coisa que o valha. Na verdade, são os vizinhos que denunciam, o conselho tutelar que é procurado, ou a polícia, enfim, tem toda uma situação onde se detecta esse descuido, vamos dizer assim, essa forma de abandono, e aí essa criança, então, é encaminhada para um serviço de proteção do Estado, que, em geral, são os serviços de acolhimento institucional ou familiar. Sim. Então, essa é uma forma de abandono. Então, nós temos níveis de abandono diversos hoje. No caso do crack, que você apontou aí como sendo hoje uma situação que tem provocado o abandono, na verdade, o crack, vamos considerar que o resultado do crack é uma doença. Sim. Sim. Tem um problema de saúde aí, né? Então, há um problema de impossibilidade de oferecer um cuidado mínimo quando a dependência chega a tal ponto que a pessoa tem uma dificuldade real. Às vezes, ela quer o filho. Não é que ela não queira aquele filho, ela quer cuidar, mas está impossibilitada porque ela tem uma doença. Sim. E que impossibilita dela oferecer cuidados mínimos. Isso, de fato, tem aumentado bastante. Eu vou reservar, doutora Isa, um bloco inteiro para a gente falar da droga especificamente e a questão do abono, do abandono. Mas, doutor, muito bem-vindo ao L Debate sobre essa distinção também do abandono, da negligência. Acho que para o nosso telespectador ficar bem claro e porque isso suscita esse número enorme que a gente fala de milhares, né? Uma cidade, vamos imaginar uma cidade, quase 50 mil em abrigos por conta da negligência e do abandono. Doutor, muito bem-vindo. Grato, acho que em primeiríssimo lugar agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de poder conversar um pouco sobre esse tema que na verdade mobiliza por demais a nossa sociedade. Mobiliza em diversos aspectos, tanto do ponto de vista de preocupação, de ocupação, do ponto de vista de ofertar cuidado a uma parcela significativa da nossa população,
da nossa população em situação peculiar de desenvolvimento. Falamos de crianças, falamos de adolescentes, falamos de famílias, mas também fala também de uma situação de estigmatização. Então, a partir do momento que a gente chega, sentamos aqui, a gente começa a conversar um pouco sobre a possibilidade de discutir esse tema, a gente também ajuda a quebrar uma série de estigmas que, por várias vezes, seja utilizando o termo abandono, seja utilizando o termo negligência, a gente acaba, na verdade, deixando de lado o não dito, que é a questão, basicamente, de que falamos de questão de gênero, a questão de gênero, o como que a mulher é estigmatizada dentro disso, a ideia de que a mulher naturalmente tem que ser um indivíduo, um animal, um ser que tem que obrigatoriamente cumprir com tudo aquilo que lhe exigem como maternidade, sem levar em conta a construção dessa ideia de maternagem, sem levar em conta a construção dessa ideia de maternidade, como se ela fosse única e exclusivamente o ser que está gerando aquele novo ser humano. Sim. Então é como se o homem não participasse nem um pouco dessa história. Então trazer à baila essa discussão oferta para a gente a possibilidade de lançar luz, de começar a desvelar algumas questões que estão naturalizadas e, por ser naturalizadas, fazem parte da paisagem, e por fazer parte da paisagem ninguém conversa. Muitas vezes não se conversa porque está aí, está posto. Eu acho importante a gente poder fazer isso. É potencial, é potente discutir esse tipo de coisa. Sobremaneira, para tirar um pouco desse estigma, para conseguir romper essa rede de estigma contra a mulher, contra os direitos sexuais e, inclusive, contra, sobretudo, a negligência do Estado com relação à oferta de serviços em qualidade e em quantidade. Bom, é importante que se diga que cada caso é um caso, é importante ouvir até mais pessoas nas ruas de como se caracteriza o abandono. Vamos ouvi-los. Se um casal se separa e um deles não visita mais o filho, você acha que é abandono? É claro que é. É muito importante a presença do pai e da mãe na educação do filho, na criação, isso para dar estabilidade emocional para a criança. Como é que se caracteriza o abandono de uma criança? Eu acho que o abandono é quando a gente se ausenta muito tempo fica muito tempo longe da criança. Deixar 10 minutos no carro para você não é abandono, sozinha? Não. Deixar um idoso no hospital, por exemplo, ou uma criança, você acha que é um crime de abandono? Acho que é. Por quê? Sim, eu acho que a gente tem responsabilidades, né? Principalmente com as idades mais vulneráveis, seja na infância quanto na terceira idade. Cássia, tá vendo quando fala da questão da criança? Há muita forma diferente, né, de se enxergar o que vem a ser o abandono, né? Talvez essa entrevistada que falou, não, ficar 10 minutos não é abandono, talvez ela entenda como uma negligência. Sim. Não podemos aqui julgar, né? Mas que o abandono ou a negligência, o que vem primeiro? Quando eu abandono alguém, eu estou negligenciando ou eu negligencio e por isso é um abandono? Sim. Na verdade, podemos entender assim, né, do meu ponto de vista. Sim. E que as pessoas não veem, por abandono, exemplo... O colega, né, há uns minutos atrás, falava comigo que tem muito a subjetividade também, né? Então, o que é um abandono? Nós conversávamos que pode ser também a questão nossa de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros que temos sim que sair para trabalhar, porque essa é uma condição do capitalismo, é uma condição da sociedade atual. E os nossos filhos, muitas vezes, ficam sim sozinhos. Isso merece até uma maior reflexão. Eu vou deixar para o próximo bloco a gente falar um pouco mais sobre a mãe que deixa necessariamente a criança em casa, tranca e sai para trabalhar. Mas eu quero fechar o bloco com a professora, com a doutora Isa, sobre isso. Deixar a criança 10 minutos no carro, não é abandono, não, pode ser negligência. Se o carro for roubado, se for acidentado, qualquer coisa que possa acontecer, a pessoa não tem a dimensão do fato de deixar a criança mesmo por pouco tempo no carro ou numa casa fechada, não tem consequência? Então, vamos imaginar, voltando àquela reflexão que eu fiz antes, que não há ali um abandono intencional, talvez, sim. Né? Mas há um abandono, porque se coloca a criança em uma situação de risco. Sim. E isso é muito importante. Se a nossa legislação prevê que a criança deve ser protegida e prioritariamente protegida e não negligenciada, então qualquer situação que a coloque em risco pode ser considerada uma forma de abandono naquele momento, pelo menos. De 10 minutos no carro, depende.
se passar alguém ali e roubar essa criança, é um risco bastante sério, digamos, né? Então, nós não vivemos mais numa sociedade rural em que a comunidade protege, em que não há nenhum risco, etc. Eu vivi numa comunidade quase rural em que a vizinhança toda ajudava Tomava conta, a proteger. havia, né, uma solidariedade, né, professor? Hoje nós vivemos em cidades, em agrupamentos urbanos complexos, onde a violência está sempre presente, onde a proteção precisa ser muito maior do que foi necessária tempos atrás. Vivemos numa sociedade que é agitada do ponto de vista e é tudo muito rápido, não é? Então leva as pessoas a precisar de muito maior proteção, inclusive proteção do Estado, né? Antigamente o Estado estava presente de forma um pouco mais distante na escola, em algum serviço de saúde. Hoje a gente precisa do Estado na área da proteção também. Isso é muito importante. A presença do Estado hoje é fundamental, porque nós estamos mudando as agências de socialização. As tradicionais, que era a escola, né, a vizinhança, estamos mudando. Então, a mãe trabalha o dia inteiro, os pais trabalham em qualquer classe social, e então a escola vai ter que assumir uma outra função, a creche vai ter que assumir uma outra função, e nós não temos isso ainda dado. Então, eu diria que nós estamos num tempo de transição difícil, transição das agências de socialização primária. Sobre essa transição, vamos falar mais no próximo bloco do AL Debate, que volta em instantes. Estamos de volta no AL Debate. O assunto de hoje é abandono infantil. No bloco anterior falávamos daquela mãe que deixa os filhos em casa, às vezes trancados, e vão para o trabalho. Isso também é abandono? Vamos retomar aquela conversa, doutora Cássia, quando se fala desta mãe. Se configura o abandono ou só é abandono se houver, digamos, um incêndio na casa, acontecer alguma coisa com essa criança? Então, quando nós falamos em proteção social, é claro que é um abandono. Não deixa de ser um abandono. Mas como resolver um problema que extrapola a coisa intrafamiliar, que é social? Todos nós precisamos trabalhar. Hoje em dia, o homem não é mais o provedor único da família, não é isso? A mulher precisa sair. Muitas vezes a gente escuta falar que eu não posso sair para trabalhar porque o que cobram para olhar meu filho é quase o que eu ganho no mercado de trabalho. Isso é para o serviço social, uma escuta muito séria e significativa. Então, quem tem que proteger? Para mim, aí eu tenho que falar do aparato estatal. Né? Eu tenho que falar do Estado, que volto naquele tom da nossa conversa anterior, de que o Estado é sim, deve ser o grande protetor. E como disse a professora Isa, ela nos fala assim, hoje muda-se o status de proteção. Né? Se antigamente eu também fui criada solta, eu nem sei como não me aconteceu nada na minha infância lá atrás, hoje não existe mais isso. Não existindo isso, quem é que vai subsidiar esta família para que ela possa sair tranquila e voltar tranquila? É o Estado, é uma função do Estado, em qualquer instância estatal que a gente pensar. Mas numa prefeitura como São Paulo, 11 milhões de habitantes, numa cidade como São Paulo, a maior metrópole do país, um déficit de vagas em creches, fala-se 100 mil, quer dizer... Então, quem está abandonando Exato, quem aqui? Está abandonando? Essa é a pergunta. Eu acho que é para nós conversarmos mesmo. Quem abandona quem? Porque se você hoje, a mãe que ficava, a avó, que ficava com essas crianças, ela é uma trabalhadora também. Às vezes a provedora de família. Provedora. Quando soma o salário que já ganha e a par com a aposentadoria. Exatamente. E aí, o que a gente faz com essas crianças? E não engane-se, ainda temos criança que olha criança. Pois é. Ainda temos. Doutor Marcelo, lá no ABC já deve ter aparecido inúmeros casos também sobre isso, né? De pessoas que, quando são premidas pela justiça,
respondem, olha, eu tive que deixar a criança em casa, não tem como. Sem dúvida, é isso que eu queria falar, que acaba que essa discussão do abandono, ela tem um recorte de classe. A gente está falando de famílias pobres que deixam as crianças. Porque quando a família de classe média que deixa com a empregada, não tem problema. A família de classe média que deixa com o irmão mais velho, não vai o conselho tutelar lá olhar, a rede de serviços não olha para essas famílias. Acaba olhando para a família pobre. E a gente precisa parar de pensar também no modelo da família, aquela família tradicional de mãe, pai, filho em casa. Você tem uma rede que pode dar suporte a essa família. Tem o vizinho, tem a tia que mora na frente, que pode não estar na casa olhando aquela criança, mas que está na frente. A criança sabe a quem recorrer caso Mas é uma precise. teia de proteção constituída ali. Isso. Não está sem escrito dúvida. em lugar nenhum, Não- mas as coisas Exato. funcionam As assim. famílias se organizam assim, né? As famílias sempre se organizaram isso assim. Acho que a professora Isa, quando falava da comunidade rural também, é um pouco disso. As famílias se organizavam e criavam essas redes, que hoje no meio urbano é uma outra rede, que vai envolver mais a escola, a creche em período integral, a escola em período integral, mas que você pode obter outros suportes. Eu lembrei de um caso que eu atendi uma vez, que a família morava nos fundos de um bar. Era uma casa no fundo de um bar. E o conselho foi lá, autuou a família, deu advertência para a mãe e acabou acolhendo as crianças. E quando a gente foi ver o caso, quem era dono do bar era o pai, a tia morava do lado, a avó morava do outro. E acharam que a criança estava em risco só porque era nos fundos de um bar. Mas ali tinha uma organização da família, e era uma favela, que essa forma de organização está posta. Então existia um cuidado ali, e se eu vou acolher aquela criança, eu vou acolher para quê? Uma criança de 7 anos para ficar no acolhimento até os 18 anos? Então a gente tem que pensar um pouco nessas redes de proteção que podem se formar. Sim. Doutor Aristeu, sobre essa rede de proteção, essa teia, digamos, constituída entre famílias, isso, de alguma maneira, atenua essa visão do abandono, da negligência. Lá atrás, no passado, eu vou até aproveitar a experiência da doutora Isa também, mas o pai era pai de todas as crianças, ele não ia precarizar, se ele visse uma outra criança em risco, ele iria ajudar, acolher. Isso fica bem constituído nesse relacionamento que existe entre famílias? Ou não? O que eu penso, sinceramente, é que, primeiro, olhando historicamente, a gente vê uma modificação, como foi colocado aqui, várias pessoas colocaram. Nós temos uma modificação no desenho, no arranjo da família e na própria compreensão desses entes que nós entendemos como constituintes de uma família. Então você consegue extrapolar aquela ideia de consanguinidade para poder pensar em família e começa a trabalhar cada vez mais com a noção de cuidado. A partir dessa medida, a gente verifica que essa rede, essa teia de cuidados, ela também extrapola, inclusive, a ausência do Estado em muitas situações. Se a gente for pegar, sinceramente, um exemplo sutil, a poucos quilômetros daqui, você pega a zona sul de São Paulo, onde você vai ter desde bairros como Morumbi, extremamente bem organizados, estruturados, com verba, com infraestrutura, e você vai ter alguns quilômetros desse bairro, você vai ter a periferia da periferia, que é regiões como o Jardim Jacira, quase divisa com Itapecerica da Serra. Você tem num pequeno raio de quilômetros, você tem diferenças muito grandes. No entanto, o vazio de alguns serviços públicos, sejam eles de ordem municipal, ordem estadual ou federal, o que você vai ver é essa possibilidade de que as pessoas vão buscar arranjos. Sim. Você não tem, na verdade, um vácuo. Existe a ausência, mas o vácuo, nesse sentido, sempre tenta ser suprido, ou na maioria das vezes a gente verifica isso. Sim. E eu estou sendo muito sincero, não falo de um exemplo que para mim é janela. Nasci e me criei na região do Jardim Ângela. Então, quando nasci e me criei nesse espaço, a rede de cuidados extrapolava a consanguinidade e envolvia o vizinho, envolvia a tia, a colega, envolvia o vizinho que tinha algum tipo de empreendimento, seja o bar, seja a lanchonete, fosse aquilo que fosse, o pequeno comércio, a gente se cuidava, se zelava. E você ainda vê isso preservado em algumas situações. Ainda se vê. É lógico. Se você me perguntar se nesse sentido a ação do Estado deveria ser positiva, potente, potencializadora, ele está ausente em muitas situações. Nesse sentido, você vê
as redes, essas redes sutis, essas redes familiares, redes de amizade, redes de cuidado, essas teias, elas surgem, elas ajudam, sem sombra de dúvida eu penso que ajudam. Se você me pergunta agora se é o ideal do ponto de vista de política pública, não é. De fato não é. E você vai ter iniciativas que surgem, seja a partir dessa situação, clubes de mães que acabam desembocando em organização de ONGs e associações que vão, na verdade, depois suprir uma falta do Estado como conveniadas. No entanto, como conveniadas, sempre ficam à sombra, à mercê da vinda ou não vinda de verbas públicas. Então, aquilo que muitas vezes nasce como um clube de mães, por exemplo, e que acabou se transformando numa ONG, acabou se transformando num serviço conveniado, fica à mercê. Então, você tem todas essas situações. E, sem sombra de dúvida, o ideal, eu não tenho dúvida alguma a falar isso, é você pensar na ação do Estado não enquanto mão forte e violadora, mas sim como potencializador de rede e ofertar, de fato, serviços quando os serviços são necessários. Sim. E pensar na maneira como você faz isso. Isso não significa você romper com a subsidiariedade e interromper aquilo que a própria comunidade pode fazer. Não significa romper esse ciclo, mas significa dizer que cabe ao Estado responsabilidade, em muitos sentidos. E a gente precisa cobrar, além da questão da creche, Sim. escola, espaços públicos que não sejam vistos como espaços de perigo e violência. A própria ideia da pracinha pública, do parquinho, a ideia da quadra, a ideia desses espaços, não como curral de uma ou outra liderança, mas sim como, de fato, espaço de vida em comunidade. Eu gostaria de pegar aqui o gancho e lembrando, eu lembro de um atendimento que eu fiz que até na comunidade Paraisópolis. A mãe falava o seguinte: eu deixo sim trancado, porque muitas vezes, ao abrir a porta, o meu filho já dá de cara com o tráfico, e é isso que eu não quero. Então fica trancado sim. E aí a gente... É o mal maior e o mal menor. Então, não é? Só que tem uma contrapartida também, que muitas vezes esse mesmo tráfico, infelizmente a gente sabe, que é um governo paralelo. Esse que acolhe. Então a gente não sabe nem muito. Para o tráfico sempre há vagas, mas o assunto tráfico, droga, crack, é o próximo. Eu queria até fechar esse bloco conversando com a doutora Isa sobre também essa condição do Estado. Todos os políticos sabem que o cobertor é curto, que não dá para simplesmente transferir verba de uma área para outra e construir creches. Seria o caso até de se aproveitar o tal do bônus demográfico, se nascem menos crianças, né? Estão fechando maternidades no estado de São Paulo, os leitos para maternidades no SUS, mais de 3.500 leitos fechados nos últimos anos. Mas como fica essa questão também quando não há possibilidade do Estado, da Prefeitura construir creches, as empresas com mais de 100 funcionários que também deveriam constituir creches, o transporte que não assume, né, a sua condição precária, a mãe não consegue viajar 20 quilômetros com um bebê dentro de um ônibus lotado, então não é uma questão de escolha? Por favor, professora. Então, eu queria pensar junto aqui algumas ideias a partir do que as pessoas falaram, né? Primeiro, pensar um pouquinho, eu queria colocar um ponto que não foi colocado ainda, que eu acho muito importante. Nós temos quase 30% de famílias monoparentais. Sim. Isto é, chefiadas por mulheres. Sim. Isso é um problema sério. E nós estamos falando de abandono infantil e não estamos falando da função paterna. Parece que só existe a mãe, ela fez sozinha esse filho. Então, tem uma questão aqui que, embora a lei favoreça bastante o reconhecimento da paternidade. Hoje você já tem alguns recursos para se garantir a paternidade. Na verdade, o homem ainda não assume o cuidado com a prole. O homem não assume efetivamente o cuidado com a prole numa sociedade em que a mulher assumiu funções que antes eram dele. Sim. Por exemplo, o de provedor. Então, este modelo de funcionamento da família, a gente ainda não conseguiu ajustar. Mesmo com a lei dando um certo amparo à mulher, a gente ainda tem famílias abandonadas, crianças abandonadas da função paterna. Se não tem ninguém na sua rede que consiga assumir essa função paterna, essa criança vai ter prejuízos sérios no seu desenvolvimento. Sim. Tá certo? Ela vai ficar só com a função materna, isso a psicologia
já estudou bastante. Mas outra coisa que eu queria tomar aqui, Aristeu falou uma coisa fundamental, que é, a gente geralmente, quando fala na proteção da criança e nos serviços públicos, a gente pensa em creche. E, na verdade, o que a gente deveria pensar? Como é que a comunidade pode proteger, de fato, essas crianças? Onde é que estão os parques infantis, os pracinhas de lazer protegido, perto das residências? Sim. Eu fico impressionada, você constrói conjuntos habitacionais enormes e não fazem áreas de convivência. E não faz área de convivência. Quando faz bem distante, lá no final, uma coisa pequenininha. Tinha que ser perto da casa, próximo da casa, como a classe média faz. Faz um prédio, embaixo, o que tem? O parquinho. Então, a criança pode descer e brincar ali mais protegida. As pessoas das classes populares que estão tendo agora acesso a uma casa própria, de repente tem a casa, mas não tem o espaço para a criança brincar. Eu fico muito impressionada, vi uma vez um conjunto aí de Singapura, uns anos atrás, 13 prédios de Singapura, um construído atrás do outro, um tinha um espaço, não tinha um parquinho, não tinha nada. As crianças estavam onde? Na rua. Quer dizer, a política pública, eu acho que ainda tem uma resposta muito inadequada às demandas da infância. Outra resposta inadequada, a gente tem programas homogêneos, a gente pensa em creche. O que é creche? É construção? Construção, é espaço que funciona, que horas? Sim, tem de horário. 7 às 5. E a mãe que trabalha fim de semana? E a mãe que trabalha à noite? Então, tem a mãe que sai às 5. A mãe que sai às 5. Às 19. Quem que leva a criança dela para a creche? Quer dizer, nós ainda não conseguimos sair do padrão homogêneo de serviços. Temos um tipo de padrão. E, obviamente, é um padrão de alto custo. Sim, perfeito. Que nós vamos demorar algum tempo para conseguir universalizar. O que não quer dizer que a gente tenha que deixar essa luta, que é uma luta política. Mas eu queria terminar falando outra coisa que eu acho fundamental e que tem a ver com nossos parâmetros legais. Nós temos hoje no Brasil uma orientação clara de um Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Sim. Portanto, que tem em nível nacional e que cada município tem que fazer. Então, é no município que se tem que desenhar como é que se protege a criança integralmente. O que está acontecendo nesses planos? Quando se vai fazer o plano, só se pensa em abrigo, em serviço de acolhimento, que eu acho necessário, em serviço de acolhimento familiar, mas não se pensa na proteção comunitária, no alargamento dessas redes que ele colocava aqui, no alargamento dessas redes de proteção. Quer dizer, ainda se pensa de forma muito padronizada sobre o que é uma proteção familiar e comunitária. Eu acho que a gente precisa ampliar um pouquinho esse debate para fazer valer realmente um plano efetivo de convivência familiar e comunitária. Sobre plano é assunto para um outro programa. No próximo bloco vamos falar mais sobre abandono infantil e as drogas. Voltamos em instantes. De volta no AL Debate, o assunto de hoje é abandono infantil. Eu pergunto ao doutor Marcelo sobre a questão do crack, das drogas em geral. Tem feito muitos órfãos, como a Defensoria tem recepcionado os casos que estão aí, pululando em todas as cracolândias, disseminadas, pulverizadas em todas as cidades. Dificilmente se encontra mesmo uma pequena cidade que não tenha um núcleo que eles chamam como cracolândia, e mulheres grávidas, mulheres com crianças. O que tem feito a Defensoria, doutor Marcelo? A gente tem trabalhado muito na lógica da inclusão familiar, como a gente falava da rede de suporte, da rede familiar, em que aquela criança, se a mãe é usuária, se a mãe é uma dependente química, então existem outros parentes que podem acolher aquela criança, receber, mas também a gente tem muito a ilusão da epidemia do crack. A Defensoria teve uma atuação muito interessante na experiência do Cratode, aqui no centro de São Paulo, e que não foi a realidade daquelas internações compulsórias, aquelas pessoas, muitas vezes, a maior demanda que a gente teve lá foi de pessoas que queriam tratamento e não sabiam como. Era um tratamento voluntário. E aí, de repente, essa criança que tinha a mãe
dependente química, ela podia ficar com outro parente enquanto fazia um tratamento de desintoxicação, um tratamento mais curto, para essa mãe reassumir o papel de mãe. E isso, inclusive, era um fator de proteção para ela querer largar as drogas e assumir esse papel de mãe. Então, essa questão da droga tem um imaginário muito grande, acho que o Aristeu pode falar bem disso, por causa do Conselho de Psicologia, que tem atuado muito nisso, porque a epidemia do crack, saiu um levantamento nacional sobre crack recentemente, e que mostrou que essa epidemia e que as pessoas usam droga e ficam dependentes na primeiro uso e que morrem logo. Não é bem isso assim. Não se mostrou. Sim. Se mostrou que pessoas usam crack há 13 anos e usam 12 pedras por dia e não morrem, e trabalham ainda. Então, acho que a gente precisa desmistificar um pouco isso da droga e que não necessariamente está ligado ao abandono e, às vezes, até a um julgamento moral nosso, que a mãe usou maconha, usou crack, ela não pode ser mãe. De repente, ela pode ser mãe. Ainda tem uma violência, que é o Estado. A mão pesada tira o filho, né? Exato, de entrar ali, tirar o filho, dizer que aquela mãe não pode ser mãe, incapaz, que ela não pode proteger, tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso. Doutor Aristeu, vamos falar da experiência. Ótimo. Uma das grandes preocupações que eu tenho quando a gente acaba juntando esses dois temas, a questão que envolve política de drogas, consumo de substância psicoativa, especificamente o crack, que acabou tomando toda a comoção que tomou, e discutir a questão do poder familiar. Eu acho que essas duas coisas, quando acabam se chocando, merecem muita atenção e um cuidado muito grande quando a gente vai emitir opinião, falar, conversar, dialogar, porque envolve algo potencialmente forte, extremamente forte. Primeiro, é comum, é corriqueiro que a gente use, por exemplo, a expressão Cracolândia, que sai facilmente da língua. O povo tem isso na ponta da língua. Cracolândia, o crack, os lugares. A gente acaba não falando como um cenário de uso. A expressão Cracolândia, por si só, acaba constituindo um gueto. Você acaba criando, na verdade, esse espaço. Rotulando as pessoas. Rotula, você cria um gueto. Dentro de um gueto, você coloca as pessoas que são chamadas corriqueiramente de zumbis. Ou seja, você destitui cidadania e humanidade daqueles seres. Quando você destitui cidadania e humanidade daqueles seres, literalmente qualquer coisa é possível. E é o que a gente viu em várias situações. Espancamento, tanger essas pessoas como se fossem gado no meio da cidade, para levar até extenuação, para que essas pessoas literalmente caíssem de cansaço, e caídas de cansaço pudessem ser recolhidas e levadas ou por um centro de detenção provisória para ser presa ou para alguma internação forçada, seja ela compulsória, seja ela involuntária, mas leva, institucionaliza, prende e leva. Isso é o que a gente vê. Então, o próprio fato de você citar, de a gente acabar falando como Cracolândia, acaba, na verdade, reificando essa ideia. Você transforma seres humanos em zumbis. Você tira a humanidade desses seres e você transforma ele em coisas. Como coisas, você vai acabar fazendo uma série de abusos com esses seres humanos. Inclusive, aí eu falo do uso da mão pesada do Estado, inclusive com a justificativa de promover direitos. Sim. Então, com a justificativa de que eu estou agindo em nome da saúde, eu acabo prendendo. Com a justificativa de poder fazer um cuidado sanitário, eu acabo isolando, eu acabo retirando. Sem dizer que quando você fala em Cracolândia, sobretudo a Cracolândia do centro de São Paulo, região de Campos Elíseos, região da Luz, a gente não pode ser ingênuo. A gente está falando também de uma questão imobiliária, sim, uma questão de especulação imobiliária lá dentro. Então, tudo isso em volta. Higienista. E agora eu vou lembrar, como foi muito bem colocado, o trabalho via Senad, via Secretaria Nacional de Política de Drogas, que foi o trabalho que a Fiocruz, do Rio de Janeiro, acabou fazendo. Aquele estudo largo no Brasil inteiro, para discutir a questão do consumo. E a gente verifica que aquilo que muitas vezes é vendido como uma epidemia em larga escala não coaduna, não é o fato. Isso não significa que a gente não deve preocupar, que a gente não deve enviar, que a gente não deve investir verba, dinheiro em políticas públicas, mas que a gente precisa dosar isso, entender como é que isso funciona e a lógica em que isso se insere. Aí eu vou lembrar de um outro ponto. É muito corriqueiro que a gente fale que em nome do cuidado, em nome da prioridade do direito de criança e adolescente, a gente acaba retirando para poder abrigar e proteger.
Sim. A gente acaba falando muito disso. Eu creio que não era uma justificativa, apesar de não ser o paradigma que vigorava, quando você teve aquela situação, guardadas as proporções, a situação que você tinha nos leprosários. Sim. Sabemos, corriqueiramente, de histórias de diversas crianças que são filhas, literalmente, dos leprosários, que foram afastadas de sua família por conta disso. Isso, a gente está falando isso num ontem histórico. E o que a gente vê, na verdade, é que talvez isso esteja acontecendo agora. Infelizmente, a ideia parece que o mecanismo está se reproduzindo. É lógico, eu não estou querendo dizer que a questão da hanseníase é exatamente a mesma coisa de um uso danoso na saúde da pessoa, da questão de uma substância psicoativa, do crack. Mas eu estou falando que talvez o mesmo mecanismo esteja sendo reproduzido. A gente criminaliza a pessoa, o usuário, aquele que deveria ser alvo de políticas públicas, não de segurança, mas políticas públicas de saúde de proteção social. Você acaba, na verdade, fazendo com que essa pessoa seja uma vez mais criminalizada. E, sobremaneira, eu volto e repiso, como a professora colocou, como nós colocamos aqui. Muitas vezes a gente acaba criminalizando uma vez mais a mulher. A gente acaba uma vez mais criminalizando a mulher porque ela não é capaz. Sim. Quando, na verdade, talvez, inclusive, a ideia dessa possibilidade de maternidade possa ser potencial para uma mudança de paradigma de vida, inclusive trabalhar para uma melhoria da saúde dessa pessoa. O assunto, como a professora colocou, é instigante, merece outro programa. Né? Fica aqui a dica. Já, inclusive, eu vou pedir para a professora, já quando falar da droga e a questão do abandono infantil, já emendar suas considerações finais. Temos 5 minutos, vamos fazer uma rodada, praticamente 1 minuto para cada um. Professora, a senhora abre essa rodada. Tá bom, eu queria dizer que eu acho que existe um sofrimento humano. É um pouco disso que falamos aqui, né? Existe um sofrimento humano que precisa de um certo cuidado do Estado, e eu acho que o Estado não está conseguindo saber muito bem como lidar com essa situação do usuário de droga, que é uma situação complexa mesmo. Sim. Porque a criança está ali no meio e é claro que você precisa dosar até que ponto você está protegendo o usuário e até que ponto você protege a criança. Então, é uma linha tênue essa questão de em que momento você protege ou desprotege um ou outro. Volto a insistir que a gente não tem muitos programas de atenção, por exemplo, de atenção conjunta da mãe com o filho, para evitar a desvinculação. Porque o que acontece, às vezes, no encaminhamento para uma instituição é que há um desvínculo, e aí depois, para você retomar esse vínculo, fica mais complexo. Então, essa possibilidade de não cortar o vínculo, fazer o tratamento enquanto se mantém o vínculo, a gente ainda não encontrou um bom parâmetro. Outra possibilidade, que Marcelo bem lembrou aqui, é a criança ser colocada nessa rede alargada, num tio, numa tia, alguém da família, né? Da família extensa, que possa ir protegendo essa criança enquanto o principal protetor está se tratando, né? Sim. Nós não temos essa cultura no Brasil. Por exemplo, o mundo árabe, por exemplo, tem uma cultura da kafala. Não fica nenhuma criança abandonada. Já viu uma criança abandonada lá? Não, a família assume. Eu tive anos no Sampaio Viana, não aparecia nenhuma criança japonesa, porque a comunidade assume. Eu acho que os indígenas também. Eu acho que esse senso de a comunidade tem que proteger a criança. Um pouco terminaria dizendo, é preciso toda uma aldeia para proteger uma criança. É um ditado africano. Sim, sim. É preciso toda uma aldeia para proteger uma criança. Muito obrigado, professora. Cássia, para fechar o raciocínio falando das drogas e o abandono. O raciocínio é esse. Acho que a professora falou com propriedade. Exatamente, devemos todos, né, unir esforços para que essa proteção recaia sobre aqueles mais necessitados, inclusive a família. E nós temos que realmente parar com essa coisa da culpa em cima da mulher ou a crítica pela crítica no vazio em cima da mulher e da família em mais vulnerabilidade social. Sim. Eu termino agradecendo, dizendo também, eu acho que é um espaço para ser dito, que lá na FAPES nós temos, então, uma pós-graduação que fala da
proteção e prevenção da violência doméstica contra a criança ou adolescente. Para quem é dessa comunidade de estudos, enfim, é bacana, é um espaço a mais que a gente pode pensar aí. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. 1 minuto, doutor Marcelo, o que faltou dizer? Duas coisas só rápidas. Uma que, quando a gente fala sobre droga, a gente acaba não falando da principal droga, que é o álcool. O principal problema que a gente tem em relação ao abandono de crianças e adolescentes é por conta de uso de álcool pelos pais. E como o álcool é socialmente aceito, isso não é visto. Que o crack acaba sendo uma droga que é ilícita, o uso é menor, pensando em população. E a última coisa, só para agradecer também o convite, mas é que a gente falou muito sobre criança, mas a gente não falou da criança enquanto um sujeito de direitos. A gente tem que ouvir as crianças sobre o que ela quer nessa situação. Se ela está abandonada, em vez de eu levar para um acolhimento, vamos ouvir, ela está abandonada, ela sabe o que fazer. Acho que é pensar nessa criança enquanto um sujeito, principalmente. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Para fechar esse AL Debate, doutor Bertelli, doutor Aristel Bertelli, fechando. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o espaço. A gente verifica que, por mais que a gente tenha tempo, a gente não esgota, não tem como esgotar. Esses assuntos acabam, na verdade, puxando outros temas. Se a gente for ver uma mão aqui muito rápido desses pouco mais de 40, 50 minutos, a gente elencou pelo menos uns 15 assuntos que mereceriam mais programas. Pelo menos isso. Eu acho que vale muito a pena. Fica claro cada vez mais para a gente. Precisamos tirar a cortina, o véu que fica escondendo alguns temas que parecem tabu, que parecem temas que não têm que ser discutidos, precisam ser discutidos. Inclusive numa casa de leis como essa e num programa de TV, para suscitar o debate, não é, doutor Bertelli? Nós não falamos do aborto, que é uma outra forma de abandono. A entrega. Bom, nos convide que a gente... Bom, o convite já está feito, o Assembleia Debate vai ficando por aqui. Nosso muito obrigado aos nossos convidados. Muito obrigado, doutor Marcelo. Obrigado. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Assembleia Debate. Eu espero você.